Se o seu cachorro não aprender a andar de carro com calma, ele não vai perder só as experiências. Ele vai perder o direito de fazer parte da sua vida por inteiro. E isso é uma das minhas bandeiras. Assim, eu vejo a relação com o cachorro como uma relação familiar mesmo. Ele está introduzido nessa família e ele precisa ganhar os espaços, só que não igual, né? Que outro dia eu postei um vídeo sobre a lei, né? A lei Joca, que sancionaram e tudo mais. Estavam aprovando, estava em vias de aprovação. Eu não acompanhei mais, então não sei se aprovou ou não, né? Mas eu fiquei pensando, caramba, é muito legal essa lei, porque o cachorro que ele é colocado dentro do porão do avião, se ele não está preparado para isso, ele vai morrer mesmo. E ele não é carga. Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando como as pessoas estão lidando com seus cães e como esses cães vão estar dentro da cabine do avião, lidando com outros cães e com outras pessoas, com barulhos que ele não tem costume. E aí você imagina, se o cachorro não consegue nem andar de carro, vai andar de avião, que tem sobe, desce, é pressurização. Então, sociabilizar o cachorro é sempre a melhor saída. Só que quando a gente não faz isso, porque tem a janela ali que acaba aos 60 dias, você precisa e tem a responsabilidade de dessensibilizar esse cachorro e fazer com que ele tenha cada vez mais bem-estar e menos reatividade às coisas. Ele tolere as coisas sem reagir de forma do medo, né? Com o medo dele. Então, para um cachorro que tem medo de carro, a solução não é forçar ele estar no carro. Isso vai gerar retrauma. Então, se você fica forçando o cachorro, como eu falei, ele vai gerar retrauma. A solução é o quê? É a dessensibilização. A dessensibilização é uma reconstrução emocional que vai exigir de você 3 coisas que é difícil ver alguém praticar hoje em dia: sensibilidade, paciência e consistência. A dessensibilização é um processo, eu não vou falar que ele é lento, ele é um processo sensível, precisa de atenção. Se você não se sente em condição de aplicar isso com calma, se você percebe, porque assim, é muito legal quando a gente se percebe, né? Tinha uma cliente minha que ela tinha um cachorro que mordia ela, e uma vez eu falei, olha, você vai precisar ser mais firme com ela, né? Era uma cadela. Não é firme, gente, quando eu falo firme não tem nada a ver com agressivo, com nada disso. Quando é firme, é que a educação tem que ser restrita, é muito limite, tem que ter muito limite, porque a cachorra era muito assertiva e tava mordendo a mulher, de sangrar mesmo. E aí eu falei, ensinei ela falou assim, eu não tenho temperamento para isso. Eu achei o máximo. É ótimo quando a pessoa se conhece e vê os seus próprios limites, e ela percebe, eu não vou conseguir fazer isso. Então a gente consegue achar uma outra solução. O problema é quando a pessoa fala, vai, dá, e não consegue, né? Então é importante você olhar, bom, eu consigo aplicar isso com calma? Precisa ter paciência, precisa ter essa sensibilidade que tem que observar os sinais, tá? É melhor pensar em contratar um profissional experiente, que conheça de comportamento e sinais de cães, tá? Porque se você tentar resolver rápido, você vai reforçar o medo e essa dor dele vai aumentar. A dor do medo vai aumentar no cachorro. E aí, o que pode acontecer de errado? Você fala, Alessandra, imagina, eu vou deixar muito claro aqui, porque é sério isso aqui, tá? Se você fizer errado, o que vai acontecer? Quando a gente dessensibiliza, a gente está associando positivamente o estado interno do cachorro. Então, o estado interno de medo, ansiedade, né? Aquela coisa, taquicardia, taquipneia, né? E aí o coração a milhão, taquicardia quando o coração tá a milhão. E aquele mal-estar, né? Estomacal. Então, toda aquela reação de medo, luta ou fuga, o cachorro, ele tá sentindo aquilo na hora do medo. Quando a gente coloca ele no estado, né, de baixar esse medo, de ficar tranquilo, a gente precisa recompensar essa situação de tranquilidade, de prazer até. E é aí que ele faz a associação positiva. Então vamos supor, não, eu não tenho paciência, eu quero que aconteça logo, então fica calma aí que eu tô te dando aqui, eu vou dar o petisco pra você ficar calmo. Não é isso. Porque se você recompensa ele no estado interno de ansiedade, você vai recompensar e aumentar o estado interno de ansiedade. Deu pra entender? Então por isso que eu tô falando, tem que ser muito atento a isso, aos detalhes, na dessensibilização. E existem pré-requisitos para você fazer esse treinamento. Não é de qualquer jeito. Aí tem gente que fala assim, fui fazer a dessensibilização e não deu certo. Aí quando eu vou ver, eu entendo porque não deu certo, porque a pessoa não estava fazendo direito, não tava respeitando esses pré-requisitos. Então, o que acontece? O primeiro pré-requisito é que o cachorro, ele precisa estar no peso adequado. Meu cachorro está no peso adequado.
Eu posso... Olha, eu falo assim, se o seu cachorro não está com o peso adequado, eu tenho 10% de chance de errar. A maior parte dos cães hoje não estão no peso adequado e até profissionais, mesmo sou veterinária, eu falo aqui com conhecimento de causa. Até os próprios profissionais da área da saúde animal erram nessa parte aqui, tá? Do peso adequado. Pega um cachorro que está com sobrepeso e fala que ele está bem. Então, o sobrepeso num cachorro, ele tem uma ação bastante preocupante, tá? Não é o caso aqui, que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu vou fazer outros vídeos sobre isso, mas é importante agora você acreditar em mim, depois vocês vão ver os outros vídeos, ou tá aí já rodando, né, porque esse vídeo vai ficar gravado também, que o cachorro precisa estar no peso adequado, porque ele tem que ter apetite. Qual é a mágica da recompensa? A recompensa, a mágica dela é a seguinte: eu desejo algo demais, desejo muito, eu ganho esse algo num certo contexto. Nesse momento, né, no caso da comida, ainda tem o reforçador do prazer de engolir, né, o alimento que gera prazer também. Você tem você fixa um momento ali com mais força. Então, se o cachorro não está no peso adequado, o sobrepeso tem uma ação muito forte nesse prazer, ele quebra esse prazer, porque ele só está cumprindo uma tabela ali para comer, não vai gerar o prazer, porque ele não deseja tanto assim aquela comida. Aí você fala, não, Alessandra, meu cachorro deseja assim, ele come quase a minha mão. Tenta pedir algo para ele em troca. É claro que tem alguns cães que têm um apetite infinito, tá, gente? Isso não é saudável, mas eu tô falando da maior parte dos cães. Tenta pedir algo desafiador para ver se ele faz. Não faz. Ele não faz em troca daquilo que ele tem excesso. Não faz, tá? E não gera prazer, não fixa o comportamento. Beleza? Então, como o petisco, nem é o petisco, a recompensa vai perder o valor ali com ele com um peso inadequado, você precisa colocar ele no peso. Aí é uma redução gradual, normalmente eu peço para a pessoa ir diminuindo a alimentação do cachorro para deixar ele no peso. O score corporal do cachorro certo, você tem que sentir as duas últimas costelas, não é vértebra, tá? Costela é aqui do lado, ó. Costelinha dele não pode ter capa de gordura entre seu dedo e a costela. Tem que ter a pele, uma carninha numa pele, uma carninha e uma costela. Você tem que achar. Se tiver uma capona ali, tá fora do peso. A bunda tá muito redonda, fora do peso. Tem que ter cintura. Aí vai depender também se o cachorro é de raça, se é um bulldog inglês e tal. Aí vai depender da raça também. Mas a maior parte dos cães, ele tem esse formato mais esguio. E quando tem esse formato, precisa estar ali com as curvinhas tudo em cima, tá? Falando muito por cima aqui sobre isso. Os treinos de dessensibilização precisam acontecer antes das refeições. Não adianta meter um pratão lá de ração pro cachorro, ou deixar à vontade, que também é outra coisa que não deve fazer, e treinar, mesmo caso do peso acima. O estômago saciado, a motivação é zero. Você vai precisar escolher um petisco de alto valor emocional e sensorial. Não é a comida de todo dia. Se você dá aquilo todo dia, esquece. Não é isso que você tem que usar de petisco. Quando eu falo alto valor emocional e sensorial, quer dizer que tem que ser algo que ele gosta, né? O sabor, ele procura esse sabor, ele quer, e algo que ele nunca recebe. Só pode ser nesse momento. Não adianta ser biscoito, não adianta ser ração. Tem que ser algo inédito, alguma coisa que ele dá vida por isso, tá? Bom, aí eu vou falar o treino e assim, eu vou usar toda a minha capacidade de ensinar aqui para procurar ensinar você a fazer esse treino, que não é tão simples assim, mas eu acho justo que você saiba como faz, até para poder ver se você consegue fazer ou não. Ou se você chama alguém até para avaliar o que a pessoa está fazendo também. Você vai começar... Então, vai depender, assim, o seu cachorro, qual é a dele? Ele já entra no carro duro, ou ele entra no carro de boa, tal, tá lá brincando, quando você liga o carro ele fica com medo. E quando eu falo brincando, não é excessivo, não é aquela loucura. É tipo, ele deitaria no carro e abriria as pernas, assim, com o rabo relaxado, né? Porque abrir a perna com o rabo pra dentro, assim, também não, né? Não é uma posição que tá relaxada. É o cachorro que deita de lado, que tá de boa, ele fica relaxadão mesmo, dorme até roncar dentro do carro, ele não tem medo de nada, mas ligou o carro, ele fica com medo. Então a gente vai usar o carro, fazer esse treinamento dentro do carro por algum tempo antes de ir pra frente, né? Vai ter esse vai e vem aí, né? Aí primeiro o carro desligado, depois o carro ligado, com ele fora. Pensa assim, o meu partir, né? O meu T0, o meu ponto inicial, ele tem que estar num lugar onde o cachorro ignora a existência do carro. Então, se o cachorro começa a ficar tenso quando vai chegando perto do carro, perto daquele estímulo que seja, ele vai ficando tenso. Ele vai ficar... O que é tenso? Ele olha muito pro lugar, ele fica duro mesmo, ele fica muito alerta, tá? Aí ele fica muito alerta. Então, nesse ponto, você sabe que você tá no lugar errado. Você precisa afastar. Ele tem que ignorar a existência do carro, beleza? Ele tem que estar ali ignorando completamente a existência do carro. Naquele lugar, você
você começa o treinamento ali. Se você quiser, até marca o chão com giz ou com uma fita, uma pedra, alguma coisa. Beleza, você tá ali naquele ponto, você vai começar a fazer comandinho com ele. Você vai pegar esse petisco maravilhoso e vai começar, brinca, faz, dá petisquinho para ele, solto, sem guia, sem nada. Você vai brincar ali. Ali vai ser um ponto de diversão, onde ele vai ficar brincando sem prestar atenção no carro. Você vai brincar ali por um dia. A quantidade de petiscos não pode ser gigante também. Pode ficar o dia inteiro treinando, né, gente? É 10 minutinhos ali, pouquinho, cada pedacinho, dentro daqueles parâmetros que eu falei. Aí você tem que começar, brinca com ele ali, faz bastante coisa legal. A se aproximar. E é nessa hora que começa a ter que fazer essa observação, tá? Você vai se aproximando e aí você vai chegar num novo ponto zero, onde ele tem... Se você perceber que ele ficou duro, dá um passinho para trás e fica ali. Vai fazendo, tá? Vai fazendo a mesma coisa. Tem cachorro que ele generaliza, tá? E aí, às vezes, você joga o petisco mais para perto do carro, ele vai lá, pega, fica de boa... E ele percebe que ele pode ir se aproximando. Tem cachorro que você tem que ir passinho por passinho. E por isso que eu tô falando, tem que ter observação. Ah, Alessandra, quantas vezes eu faço isso? Você tem que fazer num ponto que o cachorro não se enjoe daquele treinamento. E não enche a barriga também. Aí um passo por vez vai se aproximando, vai observando o corpo do cachorro. E assim, o que você vai ficar olhando? Ó, piscou torto, você já olhou assim, olhou pro carro, travou, ficou assim, muito duro. Já dá um passo para trás. Ele tem que ignorar. Tá? Não é sobre, você percebe que não é sobre entrar no carro? Sobre transformar o carro de monstro, né, de lugar de desespero em neutralidade. É tornar o carro um objeto neutro. E aí ele vai ser só mais uma coisa no cenário ali, não mais uma ameaça. No dia que seu cachorro já começar a chegar perto do carro com tranquilidade, abrindo o carro e tal, né? Aí você fala, não, Alessandra, mas quando ele fica na garagem lá, perto do carro, ele chega no carro. Não, mas tem uma situação específica, né? Então, dentro daquela situação específica, que tá todo mundo com a chave do carro, abrindo o carro, naquele momento. Quando eu começar a chegar perto do carro sem problemas, show. Aí você passa pro treino dentro do carro. É para ligar o carro? Não. Quando for ligar o carro, vai fazer o mesmo treino de carro desligado, entende? Se o cachorro chega perto do carro com o carro desligado já sem problemas, você vai fazer o treino com o carro ligado, entendeu? E aí você vai começar com o carro ligado também, do mesmo esquema. Quando o cachorro entrar no carro, o carro ligado, dando petisco, muito relaxado, tranquilo, ele entra, ele sai, deixa a porta aberta, aí você começa a testar, fechar a porta, abrir a porta. Fecha a porta, abre a porta. Recompensa, fecha a porta, abre a porta. Tira ele, desliga o carro, não vai sair com o cachorro. E conforme ele for ficando de boa ali dentro, tá deitando ali dentro, tá brincando, aí você, dentro do próprio lugar que você tá, ou abre um pouquinho o portão, fecha o carro, engata o carro, porque faz os barulhos. Quando você engata, faz um barulho. E esses passos são devagar, vocês estão vendo? Vai dias e dias. E quando o cachorro não tem apetite, isso vai meses, anos e não resolve. Com apetite vai alguns dias, sim. Talvez semanas. E aí, porque tem dia que o cachorro também acorda de mau humor, tá mal, sabe, não tá mal disposto e beleza. E aí você pula aquele dia e tá tudo certo. Então, o que significa um cachorro calmo, né? Eu vou dar alguns pontos. Ó, uma respiração solta. Ele não pode estar arfando daquele jeito. Também, gente, assim, tá arfando, tá tenso. Não. Se tá calor, o cachorro vai arfar, porque ele transpira pela língua. Mas você precisa entender o contexto, né? Se ele tá arfando, mas tá relaxado, e relaxado é aqui na testa, né? A testa do cachorro, quando ele tá tenso, ela fica toda enrugada, assim, pra cima, com as orelhas tensas, né? Se ele não come... Se o cachorro ele ignora, ele tá tenso. Se ele tá curioso com o ambiente, mas não é uma curiosidade que fica alucinado. Então, percebe? Você tem que ter uma compreensão ali do cachorro. Então, ele tá curioso, ele tá focando na comida, ele tá focando na interação, ele tá com o corpo flexível, a respiração tá tranquila, ou tá assim, sabe? Tranquilo. Se ele tiver tenso, você foi demais. Aí você vai voltar. Ah, Alessandra, fui demais. Ele tá tenso, eu dei um passo a mais. Aí o que você faz? Você volta um passo para trás e vai fazer de novo. Bom, galera, quer dizer que você tem que carregar seu cachorro para todo lado com você? Então, não, então quer dizer que para o cachorro ser feliz, você tem que carregar ele para tudo quanto é lado. Não. O ponto mais importante é que ele precisa ser capaz de ir com você. Disso não ser um impedimento. O seu cachorro ele precisa ser capaz de ficar sozinho, de ir com você, de estar onde ele precisa estar sem sentir desconforto. Porque uma coisa que é correta, o cachorro ele acaba ficando à nossa mercê. Ele fica à disposição da gente. Ele precisa fazer e viver do jeito que a gente permite que ele faça. Então, que pelo menos isso seja com bem-estar. Quando você ensina ele a andar de carro, não é sobre controlar o cachorro, é sobre permitir que ele participe da sua vida, das trilhas, das viagens, do dia a dia,
fora daquela bolha da casa que fica trancado ali dentro. Imagina, o cachorro, ele fica trancado o dia inteiro dentro de casa, ele sai para passear a hora que você quer, volta a hora que você quer, e ele não tem essa liberdade. Ah, mas ele vai no quintal. O quintal tem sempre o mesmo cheiro, a não ser que seja uma roça aí, um negócio com grade que tem animais passando, é sempre a mesma coisa. Então é a gente pensar nisso com seriedade. Lembra, se você ignorar esse medo, o mundo dele vai encolher. E se você cuidar disso agora, com paciência e persistência, ele vai aprender a entrar no carro com o corpo calmo. E isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, tá?